muita luz aí na vida de vocês. Mais um vídeo aí na série A Cura. Vamos lá. Vamos curar hoje a nossa criança interior. Gente, muitos adultos, se é que não todos os adultos, têm uma criança machucada aí dentro. Uma criança que foi magoada, pisoteada, humilhada, maltratada. E essa criança precisa ser curada. Então, muitas coisas no passado podem ter machucado você, tá? Às vezes não necessariamente pode ter sido seus pais, né? No outro vídeo nós falamos sobre os pais. Então, não, meus pais fizeram isso ou aquilo, e de repente não foi exatamente seus pais, pode ter sido um professor. Tem muita gente que tem bloqueio por causa de professor. Eu assisti um dia um vídeo de um rapaz falando que o professor dele falou que ele era burro, que ele não aprendia nada. E aí isso bloqueou completamente. E aí ele teve que trabalhar bastante para se sentir inteligente. Olha isso. Então, é assim, foi um professor que fez isso na infância dele. Às vezes tem padres, pastores, falam coisas que a criança não consegue evoluir, não consegue sucesso na vida, com aquela história bendita, que é mais fácil entrar, né, um camelo na ponta de uma agulha do que do reino dos céus. Todo mundo pensava que era agulha de linha, gente, quando na verdade era uma portiola que tinha, e que quando anoitecia, os camelos tinham que passar por ali, né, para poder entrar antes que a porta se fechasse. E aí a gente acreditava que é mais fácil o camelo entrar na porta, né, que era a portinholinha pequena, do que pela agulha. E a gente cresceu com aquela ideia de que rico não entra no reino dos céus, de que rico não vai para os céus, né? Olha só, então assim, esses bloqueios eu mesmo tinha. Eu sempre acreditei, rico, não, a gente não pode ser rico, porque tem que ser pobre. Rico não entra no reino dos céus. Por causa dessa parábola boba. Quer dizer, não é boba, né? Ele quis dar uma ideia, só que assim, até então a gente entendia que era aquela agulhinha fininha. Então, se é mais fácil entrar um camelo que é daquele tamanho, por uma agulha, que não era agulha, né? A agulha era uma portinhola, quer dizer, não era tão grande, não era tão pequena assim pra gente imaginar. Então é isso, crenças que a gente traz de criança, bloqueios. Há outros bloqueios que eu tinha, como eu era tímida, quieta, calada, sempre fui. E aí minha mãe chamava de pomba sem fé. Então assim, eu me vi muito descrente por muitos anos por causa dessas palavras. Ou então assim, você não serve pra nada, vocês não vão servir pra nada. Falava isso pra mim e pra minhas irmãs. Então é duro. Ai, desculpa aí, mãe. Tá falando isso. Mas assim, são bloqueios, né? A minha irmã, quando chegou na adolescência, ela chorava muito. Ela começou a lembrar coisas que ela nem lembrava que a minha mãe falava. Mas ela chorava. Então ela ficou bem desestruturada na adolescência. Eu também tive muitos problemas assim na adolescência por causa disso, né? Mas tudo bem, vamos passar por cima. Acabou, já foi. Então aí, você pode ter ouvido várias dessas coisas dos seus pais, né? De professor, de amigo, mas geralmente é de autoridades. Pessoas que têm autoridade sobre a gente que nos bloqueiam. Professor, pastor, padre, né? Do pastor, sei lá, dizer a mesma coisa no negócio da agulha, de dizer que sobre céu e inferno. Você não vai, você vai morrer e vai pro inferno. Você não é uma criança boa, né? Ou toda vez, se você pecar, você vai pro inferno. E aí a criança acha, meu Deus, tem inferno. E aí você faz alguma coisa de errado e falou, pronto, já era, tô perdido, vou pro inferno. E aí você não liga mais, fala, vou pro inferno, dane-se, vou continuar errando. Então tudo isso são bloqueios que as pessoas vão te passando. Então essa criança interior precisa ser curada. Só que para ela ser curada, você tem que descobrir quais são os seus bloqueios. Aí fala assim, mas como que eu vou descobrir? Eu não sei, Josilma, e agora? Né?
como é que eu vou descobrir quais são os meus bloqueios? Você tem que ver na sua vida o que está dando certo e o que não está. Por exemplo, no relacionamento, digamos que você seja mulher. Ah, não estou me dando bem no relacionamento. Bom, gente, até comum que a maioria dos relacionamentos tem problemas mesmo. Uma porque a mulher é opositora do marido. Então ela sempre vai estar, né, contra ele. E um contra o outro. Não é questão de briga, é que eles têm que se opor, além de ser sexo oposto, eles têm que se opor para fazer o crescimento do outro. Então eles estão evoluindo juntos. Só que se estiver tudo perfeito, eles não vão evoluir, tá? Então não é essa perfeição no casamento. Ah, como assim, Josi? Eu não tô entendendo. Tem uma historinha que assim, a mulher, a recém-casada, uma moça recém-casada, chegou pra mãe e falou assim: mãe, meu marido é tão maravilhoso, ele me dá de tudo, eu sou uma pessoa tão feliz e tão grata. Aí a mãe, com toda aquela sabedoria, falou assim pra filha: ele te dá tudo, filha, realmente? E a filha falou: sim. Falou: então você não está pedindo devidamente. Ou seja, a mãe, na sua sabedoria, ela sabe que não existe esse casamento perfeito. Então, se tá tudo perfeito, que tem algo estranho, é que ela não está sabendo pedir. Correto? Então, vai ter esse problema? Vai. Mas digamos que o seu marido bebe, ou ele te trai. Se o seu marido bebe, é porque ele também é uma criança que quando ele era bebê ainda, ele não foi amamentado direito, tá? Aí ele dá esse problema oral nele. Como assim? Quando o bebê nasce, a mãe tem que amamentar, tem que ir para um lugar isolado das pessoas, dar o peito e olhar bem para o rosto do bebê, conversar com ele, manifestar amor. Eu acho que antigamente dava até mais para fazer isso. Hoje em dia a mãe tá assim, amamentando o bebê e ó, no celular, ou assistindo alguma coisa, ou aqui, mas é mais aqui, né? E o bebê não tá nem aí, certo? E aí não há aquela coisa de olhar. Muitas mães não sabem disso. E aí cria um problema oral. O que é esse problema oral, assim? A criança sente a carência do mamar. Ah, Jesus, mas eu não amamentei meu filho. Eu tinha que dar mamadeira. Tudo bem, mas quando dá mamadeira, olha no olho dele, conversa, brinca, né? Abençoa. Você vai ser um filho incrível, a pessoa mais abençoada do mundo, e vai falando, tá? Só que esse marido, ele não teve isso. E aí ele tem problema de bebida, ou com drogas, ou com fumo, esse tipo de coisa. Sempre alguma coisa ligada à boca, que é problema oral, tá? Ah, ele me trai. Significa que ele quer envergonhar a mãe que envergonhou o pai de alguma forma. Ai, meu Deus, será que a minha sogra traiu meu marido? Eu nem tô sabendo do babado. Pode ser, pode ser. Pode ser que ela traiu fisicamente, tá? E ninguém sabe. Pode ser que ela traiu mentalmente. Pode ser que ela fez coisas dentro de casa que de certa forma envergonhou o pai. Às vezes não necessariamente precisa trair, mas assim, falou coisas que magoou, que machucou. E aí a criança escutou tudo aquilo e que envergonhou o pai diante dele. Quando envergonha o pai, ele quer envergonhar a esposa inconscientemente. E aí atrai, certo? Então esse é um problema que acontece no lar. Que é uma criança mal curada. O seu marido tem esse problema, então é uma criança que precisa ser curada. Tá lá na infância dele. Mas, e o que tem a ver comigo, Josilma? Eu estou assistindo esse vídeo pra me curar, não curar o meu marido. Ah, beleza. Você também teve problemas com seu pai para atrair um marido desse, né? Ninguém merece. Um marido que bebe, que trai. É isso aí. Ou seja, você também tem problemas com seu pai que precisam ser resolvidos. Olha aí, tá vendo? Lá na sua infância, seu pai magoou sua mãe, atraiu ou fez alguma coisa lá e você atraiu o mesmo tipo de homem pra você. Tá? Então você tem que buscar lá na sua infância. Eu fiz outro dia uma regressão aí com uma das minhas clientes e ela não conseguia de jeito nenhum visualizar a infância. Tinha algum bloqueio ali.
assim, demais, gente. Eu falava, não, conta a sua história. Ela não consegue, até hoje, ela não consegue, tá? Ela desbloqueou, acho que depois dos 7, mas antes disso, não. Ela não consegue lembrar, tá? Eu ainda consegui fazer ela desbloquear depois dos 7 anos. Tá? Algumas coisas da adolescência, mas antes, ainda não. A gente tá trabalhando nisso, tá? E a gente tá buscando aí o que aconteceu teve esse bloqueio. Apesar que eu já tenho uma pista, mas não vou contar, né? Senão vai que ela esteja assistindo. Vamos lá. O problema dela é com a mãe, tá? O que acontece? Você tem que buscar lá na infância e imaginar aí o que aconteceu. O que tá acontecendo, né? Pra eu trazer esse marido assim, né? Ou essa doença. Por exemplo, eu tenho um marido que está com esse problema e eu tenho um problema no útero. O útero, quer dizer, eu estou renegando meu marido porque eu não quero ele dentro de mim, tá? Qualquer problema nos órgãos reprodutores. Eu estou renegando a minha feminilidade e eu estou renegando qualquer homem que entre dentro de mim. Ou seja, não quero, você me magoa, você me machuca, se afasta, tá? Essa é a ideia do útero, ele está falando isso. O inconsciente, ele passa isso. Então você está com problema aqui, você está com problema com seu marido. Porém, o problema está lá atrás, né? O problema está com seu pai. Está lá na sua criança interior. Essa criança precisa ser curada. E aí, você traz para sua vida um marido que te faz sofrer igual teu pai fez sofrer tua mãe. Olha só, é meio complicado, né? Nossa, tu veio saindo lá de trás, pegou a mesma coisa lá na frente, você está repetindo um processo cíclico. Ou seja, você está rodando e não sai do lugar. Isso são os ciclos da vida. Que não vai para lugar nenhum, você tem que cortar isso aí. Ah, eu vou deixar meu marido? Não, você vai voltar lá no passado. Não voltar exatamente, porque quando a gente ficar remexendo muito no lixo, a gente vai trazer mais lixo pra mente. Mas você vai só procurar onde foi que tá. Tá, isso aqui tá. Então a gente vai fazer uma outra técnica, tá? Vamos pegar aí, né, um caderno e escrever que você ama essa criança, perdoa, tudo que ela passou foi só aprendizado, que você liberta o papai e mamãe dessa responsabilidade e que o problema deles, se os seus pais tiveram um problema, é com eles. A vida da sua mãe você não tem que buscar para você como exemplo, nem tem que trazer para você. Afaste isso, tá? Escreva no caderno. Olha, pegue a sua criança, lembra da idade dela? Se você não lembra no fato que a idade que aconteceu isso na sua mente, você põe a sua criança interior na sua frente, abraça ela, ama, beija, fala que sente muito carinho por ela, que ela tem que soltar todos os problemas que aconteceram com os pais, que você ama muito os pais, fala que ama muito seus pais, mas que o problema deles, a vida deles, foram deles, não tem nada a ver com você. Quebre esse ciclo, tá? Que você precisa ser melhor agora. Se você quebrar isso, você amar a sua criança, o seu marido vai melhorar, porque você vai se amar. Seu marido vai se amar. Depois eu vou fazer outras técnicas, gente. Vai ter outra série, tá? A outra série sobre casamentos, que a gente vai trabalhar isso com os maridos e com as mulheres, e vice-versa, vai ser Casamento é para os Fortes, tá? Aguardem. Se é que não vai ser lançado junto, mas eu acho que não. Casamento é para os Fortes. Então, na série Casamento é para os Fortes, Amor e Cumplicidade, você vai ver várias técnicas de como curar o seu marido. E aí, melhorar aí a relação, tá bom? Mas por enquanto a gente vai curar a nossa criança interior, porque a gente quer se curar, certo? Aí depois a gente vai curar a nossa relação, nosso relacionamento. Aí depois nós vamos curar os nossos filhos, tá? Perfeito? Combinado. Então vamos lá. Pega essa criança, imagina essa criança na idade em que ela foi ofendida, magoada, que você imagina. E aí abençoe, ama essa criança, fale pra ela, né? Afaste isso. O problema dos seus pais é dos seus pais, o casamento deles é com eles. A sua mãe escolheu assim. Se ela trouxe isso, às vezes
da mãe dela e foi passando de geração em geração, mas agora é a sua vida, tá? Então, a criança tem que ser amada, acolhida. Não tem nada a ver com a briga do casal, não tem nada a ver com a separação deles, nada, nada, nada. Aí você ama, abraça, beija essa criança, depois faz ela ficar pequenininha, 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 bem pequititica, põe na palma da sua mão e traz assim ela para dentro do seu coração. Faz isso com seus pais também, tá? Pega seus pais, imagina eles, o papai, aí beija primeiro, abraça a criança do seu pai, imagine a criança do seu pai, o seu pai pequenininho, criança, beija, ele chorando, abraça, beija, fala que vai cuidar dele com muito carinho, tá? Dá muito beijo, abraça, faz ele ficar pequenininho, do tamanho que caiba dentro do seu coração. E você traz ele e põe ele. Depois faz a mesma coisa com a sua mãe. Imagina a criança, bebezinha, fala que a ama, que ela sempre vai se sentir amada por você. Que nada do que aconteceu entre vocês, no relacionamento, enquanto você era criança, que tá tudo perdoado. Todas aquelas coisas foram perdoadas e você continua amando. Depois faz ela pequenininha, põe dentro do seu coração. Aí depois você faz com você. É que eu falei demais, acabei atropelando. Aí vamos voltar, né? Faz com seu pai, faz com sua mãe primeiro e depois você. Aí abraça a criança interior, beija, né? Minha criança, minha luz, tá bom? E traz ela, ó, pra dentro de você. Tá? Isso é muito bom pra você fazer à noite, antes de dormir. Você vai ter um sono maravilhoso. Você vai estar perdoando seu pai e sua mãe, trazendo eles pra dentro do seu coração. E depois, você pode escrever uma carta pra essa criança. Gente, olha só. A gente assiste filme e fala assim, eu sei que tem gente que não assiste, mas eu pego códigos. Eu sou igual o Pablo Marçal, eu vou pegando códigos. Eu adoro filmes baseados em fatos reais. Odeio perder tempo. No entanto, a minha filha estava assistindo uma série enquanto eu estava escrevendo meu livro. E eu fiquei só escutando a série, né? Aí depois, já era um pouco tarde, eu falei, vou deitar um pouco junto com ela, vou assistir. Era um sabadão, noite de pizza. Falei, vem cá, filhota. Aí meu marido também, a gente ficou os três na cama e a gente falou, vamos assistir a série. E meu marido acabou cochilando e nem assistiu. E aí a gente terminou de assistir. Eu falei, gente, que série mais chata, porque a gente ficou... Era a Carta para uma Casa, se eu não me engano, algo assim. Foi fatos reais? Foi, mas não teve um final feliz. Porque a gente fica esperando na expectativa. É um filme, uma série de suspense. Eu fico na expectativa, falando, caramba, cadê o final? E no final, o que a gente pensa, vai ser um espetáculo, né? Ninguém descobriu o que eu escrevia as cartas. Olha eu falando a sério. Mas tudo bem, me perdoe aí. Mas aí eu tive uma ideia, gente. Escreve a carta pra casa e eu falei, nossa, a gente pode utilizar isso em tudo, inclusive pra casa que a gente ama. E eu tava com dificuldade pra dormir, né? Depois disso eu falei, não, eu vou pegar um livro. Um caderno, né? Peguei um caderno e comecei a escrever. Vou fazer uma carta pra minha casa também, falando que eu amo. Nossa, que noite maravilhosa que eu tive depois de escrever a carta pra minha casa. Gente, assim, detalhes. Aí eu falei, vou fazer cada dia pra um cantinho da minha casa uma carta, sabe? Eu achei fabulosa essa ideia. E aí faça a carta pra sua criança interior. E aí eu comecei a fazer pra minha criança também. Para cada fase da minha criança, cada idade que eu me lembrava, eu ia escrevendo. E por incrível que pareça, eu tenho memórias de quando eu tinha 8 meses de idade. Até hoje eu guardo. Toda vez que eu falava nisso, desde criança, minha mãe falava assim, quem contou isso pra você? Só eu e seu pai sabemos. Eu falei, eu sei, eu vi, eu estava lá. Ela falou, não é possível. Eu tenho essa memória de que eu ia caindo em cima da mesa enquanto meu pai tomava café, né? Meu pai chegava da padaria, me botava em cima da mesa, ele tomava café e ficava brincando comigo. E aí eu ia virando e meu pai, na hora que eu ia caindo, a minha mãe gritava. Minha mãe estava costurando na sala. Olha como são os detalhes. Minha mãe estava costurando na sala e grita de lá. A menina vai cair. E aí meu pai rapidamente me pega. Tá. E eu tenho essa sensação de ser salva pelo meu pai. E eu fui salva 2 vezes pra ele. Assim, nesse sentido, né? De eu ir caindo e depois eu ia me afogando. Aí ele me pulou no rio e me salvou.
Então é isso. Eu tenho memórias muito antigas, então muito, assim, né, de 8 meses, eu tenho de 3, 4 anos, tem gente que não lembra, eu tenho de 5, 6, 7, e assim por diante, eu tenho várias memórias. Né? E essa de bebê é assim que mais assusta minha mãe, por saber os detalhes, inclusive, da garrafa. Porque a garrafa, na hora que meu pai foi me pegar, ele bateu com o braço na garrafa e a garrafa de café caiu no chão e quebrou. E a minha mãe ficou muito tempo guardando a garrafa lá no armário para comprar o vidro e nunca comprava. Ela comprou outra garrafa e não comprava o vidro. Eu nem sei se ela comprou depois, mas assim, toda vez que eu olhava pra garrafa, eu falava pra ela, essa garrafa aí, ela está quebrada desde a época que eu era bebê e meu pai me segurou na hora que eu tava caindo. Aí a minha mãe falou assim, como assim? Você lembra? Eu falei, lembro, mas não é possível. E ela fica insistindo comigo, tá? Então assim, veja como a gente tem memórias de coisas que naquela época talvez tenha sido um trauma pra mim, eu me caindo e ao mesmo tempo meu pai me salvando, né? Então eu tenho memória boa do meu pai quanto a isso, certo? Então tem aí mais uma técnica, né? Espero de que vocês se lembrem mais do fato acontecido, mas não fiquem revilhando muito o passado, não. Só lembre daquele fato, liberte essa criança, liberte seus pais, ame-as, ponha dentro do seu coração, escreva cartas para ela, com certeza você vai se curar. Cure a sua criança interior. Aliás, dê alegria para ela. Tá? E se você puder comprar um presente para si mesmo, algo que você queria muito, 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 muito na infância, você vai estar curando também. Às vezes um desejo que ficou lá atrás, você pode estar trazendo para o teu futuro e está atrapalhando a sua prosperidade, a sua saúde, a sua vida conjugal, tanta coisa, gente. Tanta coisa pode estar um simples desejo que você queria na infância e não teve. Por exemplo, o meu pai, na época, quando ele era criança, saiu Brinquedos da Estrela. Não sei se vocês lembram dessa marca. Se forem da minha idade, lembram, né? Brinquedos da Estrela. E tinha um trator que andava, era movido a pilha, aquela coisa toda. E meu pai ficou encantado com aquilo. Eu nem sabia dessa história. Meu tio, quando veio morar comigo, que falou. E aí, ele foi correndo para casa, pedir pro pai dele para comprar um trator da Estrela, porque ele queria aquele trator, né? E o pai dele, infelizmente, né, na ignorância, né, bateu, foi uma surra tão grande no meu pai, porque meu pai, ele falava assim, a gente é pobre, eu não vou conseguir comprar esse trator para você. E meu pai cresceu com aquilo, né, ele foi trabalhar como padeiro, mas depois ele foi trabalhar como o quê? Motorista de trator. Ele fez muitos açudes lá no sertão, passava meses fora, passava 15 dias, um mês fora e depois ele voltava para casa. A gente sentia muita falta dele por causa disso, mas era o sonho dele, eu não sabia, né? Eu vim descobrir isso tanto depois que ele faleceu há muitos anos, que era o grande sonho dele. E a minha mãe sempre brigava quando meu pai parava em casa. Por que você parou? Ele falava, não, mas eu tenho que esperar vir mais trator, o trator quebrou, eu tenho que esperar eles virem com outro trator, ou me chamarem para fazer um novo açude em outro lugar. E a minha mãe não entendia, mas ele estava preso naquilo, porque aquilo lá era o sonho dele. Então veja como um desejo na vida pode fazer com que a pessoa siga aquela coisa a vida inteira e fique bloqueado ali. Tá? Meu pai adorava trator. Uma das últimas fotos que ele tirou foi justamente no trator, e ele me deu a foto dele no trator, lá que alguém contratou ele para fazer alguma coisa assim. E ele lembrou, e ele tá tão sorridente naquela foto. Ai, gente, que eu até me emociono, porque ele estava realizando um sonho de criança. Então, se você tem um sonho de criança, não deixe de realizar. Por mais absurdo que pareça, tá? Uma outra técnica também que eu vou te dar agora, na verdade esse vídeo é de cura, então vamos curar a nossa criança. As mulheres, a maioria, querem casas. E tem mulheres que sonham com casinhas de bonecas, né? Primeiro é a casinha.
Eu mesma era encantada por uma casinha de boneca que uma vizinha tinha. A mãe dela trabalhava de doméstica no Recife e trouxe aquela boneca que era encantadora, aquela casinha com as bonecas e tudo. E os meus pais não tinham condições de comprar, então eu era encantada com aquilo. O que eu fiz? Eu me presenteei com a casinha, na verdade um castelo. Então cure a sua criança interior, compre algo pra ela. Se você quer uma casinha, compre uma casinha. Quer uma boneca, compre uma boneca. Compre o que você desejou de criança. Transforme a sua vida no seu grande sonho e cure a sua criança e a sua vida, porque você merece. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê sua gratidão se você puder e compartilhe principalmente para ajudar mais crianças grandes como você a curar sua vida, certo? Eu os abençoo com muita luz, saúde, prosperidade, integridade e completude. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.